Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Casal ali, mais alguém? Sejam bem-vindos, queridos. Quem está do lado aí, por favor, dá um abraço neles e deseja as boas-vindas. Se sintam em casa. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, domingo passado o Daniel falou muito sobre ela. Até no final eu conversei com o Daniel, eu falei: Daniel, domingo que vem eu vou pregar praticamente as mesmas coisas, porque Deus tinha colocado, eu já estava com a palavra escrita. Mas eu creio que tudo vem de Deus, né, Dani? Que Deus quer nos ensinar. E nós temos visto aqui várias palavras que têm sido trazidas aqui no púlpito, palavras que mexem com a nossa cultura, com a maneira com que nós vivemos, né? O Samuel trouxe uma palavra assim, o Elvis trouxe as características de Jesus, o Jefferson falou sobre o deserto que a gente atravessa, o Daniel falou sobre os atributos de Deus, né? Aquilo que Deus espera de nós. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14 até o 16. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Hoje é um dia de festa para nós, né? Dia de ceia. Hoje as crianças não foram para a salinha. Então a gente sabe que elas ficam um pouco agitadas. Mas vamos pedir para Deus para que Ele mantenha a nossa atenção e o nosso foco naquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Então 1 Pedro 1, 14 a 16, a palavra nos ensina assim: como filhos da obediência. Por que a palavra começa nos chamando de filhos da obediência? Porque antes de nós nos convertermos ao Senhor Jesus, nós éramos chamados de filhos da desobediência. Nós éramos desobedientes a Deus. Então ele começa: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Deus fala que nós andávamos na ignorância, agora nós não andamos mais na ignorância. Porque agora nós somos ensinados por Deus como nós devemos proceder. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Queridos, tem versões que falam procedimento, tem versões que falam maneira de viver. Tornai-vos santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Maneira de viver, procedimento, é algo que se refere a nós, a nossa vida, a nossa caminhada. Nós devemos ter uma vida diferente daquela vida que nós tínhamos antes da nossa conversão. Não se engane, se você se converteu e continua vivendo do mesmo jeito que você vivia antes, você, perdoe eu falar, mas você não se converteu. Porque a palavra conversão é mudança de direção. Você estava indo para um lado, você converteu e você começa a ir para outra direção. Você estava indo para o inferno, você converteu, agora você está indo para o reino celestial. E nesta vida diferente daquela que nós vivemos, o padrão exigido é o próprio Deus. O padrão que Deus exige de nós é santidade. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Queridos, a santidade ela não é ocasional, mas ela é exigida de nós. A palavra diz que aquele que não andar em santidade não verá a Deus.
Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Tanto a santidade quanto o pecado é uma questão de natureza. Tá, o que é isso? Questão de natureza. A santidade, ela é da natureza divina. A santidade, ela procede do caráter de Deus, do caráter de Jesus. E a natureza do pecado é a nossa natureza adâmica. Todos nós aqui já aprendemos que nós nascemos no pecado, porque nós herdamos a natureza de Adão e Eva. Então todos nasceram no pecado, inclusive todas as nossas crianças que estavam aqui na frente. Elas nasceram no pecado, assim como nós. Mas, quando eu tinha a natureza de Adão, o pecado era algo natural. Para um pouquinho e se recorde, antes de você se converter, as coisas que você fazia. E nem peso na consciência você tinha. Eu não tinha. Para mim era uma coisa natural. Coisas erradas que eu fazia, não matava, não roubava, porque isso é uma questão de educação, vem de berço, né? Mas outras coisas, por exemplo, mentir. Eu via a mentira como algo natural. Era da minha natureza. Mas por que depois que eu me converti, aquilo começou a me incomodar e eu tive que abandonar a mentira? Porque eu já não tinha mais as características de Adão, eu já não tinha mais a natureza de Adão. Eu comecei a ter a natureza de Cristo. Vocês conseguem entender, queridos? Que isso é algo que nasce dentro de nós. E isso tem que ser algo natural na nossa vida. Porque a natureza de Cristo é a santidade. Então, se o Espírito Santo habita dentro de mim, é algo natural eu querer andar em santidade. O Espírito Santo, ele me convence de todo o pecado que eu tenho, para que eu me arrependa e eu peça perdão. Mas só isso não é suficiente, eu tenho que ter uma mudança. É claro que todos nós pecamos, amados, mas eu preciso desejar essa mudança. Eu preciso colocar nas minhas orações: Senhor, a área fraca da minha vida é tal área. Me ajuda, me fortalece. É isso que Deus espera de nós. Porque a palavra diz que Deus, Ele projeta em nós tanto o querer quanto o realizar. Esse desejo pela santidade, ela não vem de mim, mas ela vem do Espírito Santo que habita dentro de mim. E o meu caráter que está sendo transformado desde o dia da minha conversão até o dia que eu vou entrar no reino do Senhor. Nós estamos em transformação. Vocês já viram pessoas usando camisetas escritas assim: estou em obras? Eu já vi. Porque nós estamos em obras. A obra não foi terminada ainda. Como Jefferson ministrou esses tempos atrás aqui, nós saímos do exílio, nós saímos da escravidão, mas nós temos uma caminhada para percorrer até a gente entrar no reino celestial. Mas como que eu alcanço essa vida santa? Talvez você esteja se fazendo essa pergunta. Eu quero te responder que o recurso para isso é a natureza do próprio Deus. O próprio Deus é santo, e esse é o recurso para que a gente seja santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, se você andar um pouquinho para frente daí do primeiro texto, algumas folhas, você vai ver que a palavra diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então nós somos co-participantes, nós participamos da mesma natureza de Jesus, uma natureza divina. Você um dia convidou Jesus para ser Senhor da tua vida, para vir morar dentro do teu coração. Então a tua natureza, ela morreu.
Lembra quando a gente se converteu, que a gente se batizou? Que no batismo o velho homem morreu e eu nasci de novo. Então a minha natureza agora é uma natureza divina. E eu anseio pelas coisas celestiais. Eu anseio pelo caráter de Cristo. O caráter de Cristo sendo moldado na minha vida, no meu dia a dia, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu enxergo, naquilo que eu ouço. Cristo tem que arder dentro do meu coração. O Espírito Santo geme diante de Deus pelas nossas vidas. Porque a nossa natureza carnal, a palavra não diz à toa, a palavra alerta que a carne milita contra o Espírito. Nosso corpo carnal, ele milita contra. E eu já falei aqui, você sabe quem que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você fizer os desejos da tua carne, você vai se afastando de Deus. Se você fizer os desejos do Espírito Santo, cada vez mais que você se aproxima de Deus, o desejo pela santidade, ele é maior no nosso coração. Quanto mais você busca Deus, mais você procura, mais você se interessa pela palavra, mais você ora, mais você se coloca na presença de Deus. Aquele desejo começa a queimar dentro do nosso coração, um desejo pela santidade, sabe por quê? Porque o Senhor é santo. Queridos, assim como Adão gerou homens à sua imagem e semelhança, Jesus também gerou homens à sua imagem e semelhança. A gente consegue compreender a obra de Cristo nas nossas vidas. Jesus está gerando isso. Nós estamos ficando semelhantes a Jesus. Vai chegar um ponto que nós vamos ser tão semelhantes a Jesus, que as pessoas vão olhar para nós e vão ver o próprio Jesus. Nas nossas atitudes, no nosso modo de falar, na nossa conduta. Queridos, isso é muito sério. A palavra diz, vocês não precisam abrir, em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos que ser a imagem do Filho de Deus. Ele é nosso irmão mais velho, queridos. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Eu tenho que desejar ser parecido com Jesus. Isso tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu não posso desejar ser parecido com Jesus somente no domingo, quando eu estou aqui. Mas quando eu chego em casa, quando eu saio para o meu trabalho amanhã, quando eu saio para os meus estudos amanhã, aonde você estiver, você tem que desejar ser parecido com Jesus. Aí a gente começa a olhar, eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, quantas vezes eu erro por dia. Se eu passar um sinal vermelho, estou falando de coisas tolas, mas se eu passar um sinal vermelho, será que Jesus passaria um sinal vermelho? Claro que não. E por que eu fiz aquilo? Alguém ligou para mim e eu mandei a minha secretária falar, avisa que eu não estou, não quero falar com essa pessoa. Você está mentindo. O que Jesus faria no teu lugar? Vocês percebem como nós estamos em constante transformação? Eu queria falar um pouquinho a respeito do ser versus o fazer. A obra que nós fazemos deveria ser uma extensão do que nós somos. Você sabe por quê, queridos? Porque eu estou falando de caráter. Tudo aquilo que eu faço é uma extensão daquilo que eu sou. Eu não posso fazer algo que eu não sou. Agora, se o meu caráter, ele está sendo transformado para ser igual ao caráter de Cristo, as coisas vão ser feitas naturalmente na minha vida. Queria que você abrisse um texto, que eu gosto muito, já usei várias vezes esse texto, que está em Mateus capítulo 7, 22 e 23. Ele é um texto muito duro, muito pesado, mas é um texto que esclarece muitas coisas para nós. Mateus capítulo 7, 22 e 23. A palavra começa nos dizendo assim: muitos naquele dia
De que dia que a Bíblia está falando, queridos? Como? Tem outras passagens que falam o grande e terrível dia do Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me, aqui Jesus está falando, tá? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Palavra dura, queridos. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim vós que praticais o pecado, a ausência de retidão. É isso que Jesus vai falar, queridos. E nós observamos nesse texto que nós lemos, que Jesus não chama essas pessoas de mentirosas, alegando que nada daquilo que eles falaram foi feito. Jesus não faz isso. Também não fala que não foi feito em seu nome. As pessoas realmente fizeram. As pessoas profetizaram, expulsaram demônios, fizeram muitos milagres. Jesus não contesta isso. De fato, essas pessoas realizaram todas essas obras no ministério. E tiveram resultados. Porque a palavra declara isso. São pessoas de dentro da igreja, queridos. Essa passagem, Jesus não está falando para as pessoas do mundo, não. Jesus está falando para pessoas da igreja de Jesus, no mundo. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Queridos, o fazer não suprime a necessidade de ser. Então, você pode fazer muitas coisas em nome de Jesus, mas o que Jesus está realmente interessado é naquilo que você é. É no seu caráter. Tua palavra sendo sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que passar disso provém do maligno. Nós temos que confiar uns nos outros. Se alguém falar algo para mim, eu tenho que crer que aquilo é verdade. Eu não posso pensar, será que é mentira? É sim, sim, não, não. Nós devemos ter um caráter que reflita a santidade e o nosso compromisso com Deus. Jesus não quer apenas obras, mas Ele quer pessoas que sejam modelo e referência. É isso que Jesus quer de nós. O apóstolo Paulo, muitas vezes ele fala assim, olhem para mim, olhem para a maneira que eu vivo. Sabe por que esse homem falava isso, queridos? Porque quando as pessoas olhassem para ele, elas iam ver Jesus na vida dele. E eu muitas vezes falei ao contrário. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Como se Jesus estivesse aqui do meu lado, né? Olhe para Jesus, não olhe para mim porque eu sou cheio de falhas. Aí Paulo vem e quebra esse paradigma. Ele fala, olhem para mim. Olhe para a minha maneira de proceder. Olhe para a maneira que eu vivo. E as pessoas viam Jesus na vida dele. Queridos, esse tem que ser a nossa meta. Esse tem que ser o nosso alvo. Santidade. O Daniel ministrou aqui domingo passado algo que queima no meu coração. E eu sei que queima no coração de muitos. É um derramamento do Espírito. Eu sei que isso queima no coração de muitos. Sabe quando que isso vai acontecer, queridos? Quando nós verdadeiramente, nós perseguirmos esse desejo de santidade nas nossas vidas. A hora que você está sozinho lá na tua empresa, fazendo uma nota, santidade. Santidade em qualquer coisa que você fizer. A hora que você está fazendo uma prova na escola, todo mundo está colando, você não é todo mundo. Você é filho do Deus vivo. E se você estudou, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, você não vai colar. Porque colar é pecado. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Desejo pela santidade, queridos. Retidão de caráter. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos 3 níveis de santificação nas nossas vidas. Eu até trouxe um livro aqui.
Esse livro aqui foi escrito pelo Luciano Subirá, o nome é O Impacto da Santidade. Esse livro transformou a minha vida, me trouxe entendimento para coisas que eu não entendia. Eu já li 2 vezes e estou lendo a 3ª. E quando eu digo ler, não é somente ler, é você fazer marcação, você estudar o que está escrito. E eu indico, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre vida de santidade, converse com Israel, com a Débora. Se eles não tiverem o livro ali, eu não estou ganhando nada para fazer esse jabá aqui, tá? É que foi um livro que impactou minha vida. Converse com eles ali, porque eles vão pedir o livro para vocês, e vocês vão... Tem muitas pessoas aqui que eu já indiquei, já leram, e testemunharam. Alguns homens aqui que caminham comigo já testemunharam que esse livro realmente é muito bom. Amados, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Queria que vocês abrissem para a gente estudar um pouquinho esse texto. Mateus 7, 13 e 14. A palavra nos diz: entrai pela porta estreita. Então tem uma porta para a gente entrar. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Acertam o quê? O alvo. Percebe como o que o Jefferson ministrou esses dias a respeito do deserto tem tudo a ver com esse versículo? Porque nós aqui, nós já passamos pela porta. No dia em que nós reconhecemos Jesus como Deus, como Senhor e Salvador da minha vida, pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz, e eu convidei Jesus para entrar na minha vida e me transformar. Então eu passei pela porta, mas agora eu estou no caminho. Como diz o Jamê, a melhor coisa que poderia acontecer seria se quando a gente entra pela porta, vai para o batismo e já morre ali, né? Porque aí já é salvo, já vai para a glória. Mas a gente está vivo, a gente tem que caminhar, né? A gente está caminhando. Nós temos problemas, nós enfrentamos aflições, nós enfrentamos doenças, problemas de família, problemas no trabalho, um monte de coisa. A vida continua. Se você acha que veio andar com Jesus e a tua vida aqui na terra ficou mais fácil, você está enganado. Que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se antes eu levava minha vida sozinho e eu estava levando ela, agora ficou muito mais fácil. Agora eu tenho Jesus, que é um vencedor, já derrotou Satanás, e eu estou andando com Ele. Então, queridos, eu queria falar de 3 níveis de santificação. O primeiro nível é a santificação inicial. É a experiência da porta. A experiência da porta é o nosso espírito. Queria que você abrisse em 1 Coríntios 6, capítulo 9. Primeira Coríntios 6, do 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, queridos, se eu e você, a gente cometia todos esses tipos de pecado, no dia que nós nos convertemos, no dia que nós fomos batizados, nós fomos santificados. Nós fomos lavados. O diabo, ele não tem mais
poder para nos acusar desses pecados, desde que eu abandone esses pecados. Porque não adianta você ser santificado naquele momento, mas dali para frente você vai caminhar e você continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta. Nesse primeiro momento, na santificação inicial, tem algo muito importante. Ele fala no livro que nós somos livres da condenação do pecado. Porque todos nós estávamos condenados à morte. E não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual. Todos nós estávamos condenados. Todos nós éramos filhos do diabo, filhos da ira, filhos da desobediência. É isso que a palavra fala. Mas a partir do momento que Jesus se tornou Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ser chamado de filho do Senhor. Então o pecado não tem mais condenação sobre a minha vida. Eu nasci condenado, mas a hora que eu nasci novamente em Cristo Jesus, o pecado não tem mais a condenação, não tem mais o poder de me mandar para o inferno. Nós encontramos com Cristo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a hora que eles saíram da cidade, o que aconteceu? Eles foram livres da escravidão. Eles eram um povo livre, mas eles tinham um longo caminho para percorrer. Eles não eram mais escravos a partir daquele momento, mas eles tinham um caminho para percorrer. E aí entra agora o segundo ponto, que ele chama de santificação progressiva. A santificação progressiva é a experiência do caminho. Lembra que a gente leu agora há pouco Mateus 7, 13 e 14? Ele fala da porta, ele fala do caminho e ele fala do alvo, que são as 3 etapas. Passei pela porta, que é Jesus. Eu estou no caminho e o meu alvo é eu me encontrar com o Senhor e entrar na terra prometida. Amém? Então, queridos, na santificação progressiva, que é a experiência do caminho, está falando da nossa alma. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós conhecemos, os nossos desejos, nossas intenções, está falando da nossa alma. Queria que você voltasse lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos. Lembro que lá na experiência da santificação inicial, está escrito que nós fomos purificados. Agora, ele está falando, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos, queridos. É algo que está falando do nosso procedimento, a nossa maneira de viver, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Lembra que a gente leu ali, que fala que nem onde é que está? Agora fugiu aqui. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. O Daniel abordou esse assunto domingo. Tem outros pecados ali que falam, isso aqui não serve para mim. Eu não sou roubador, não sou idólatra, né? Agora, maldizente é quando você fala mal do teu irmão. E muitas vezes o diabo usa esse tipo de pecado para nos afastar da presença de Deus. Nós falamos mal uns dos outros com uma naturalidade incrível, queridos. E nós não podemos fazer isso, nós somos um mesmo corpo, nós estamos falando mal de nós mesmos. Nós estamos grudados, daqui a pouco nós vamos participar da ceia, ou você tem dúvida que você faz parte do mesmo corpo. Somos o mesmo corpo. Queridos, quando ele fala aperfeiçoando a nossa santidade,
está falando da santificação progressiva, onde nós somos livres do poder do pecado. Lembre-se, na porta nós somos livres da condenação do pecado. Agora nós estamos sendo livres do poder do pecado. Essa caminhada, queridos, essa caminhada nesse deserto, que o Jefferson falou aqui aquele dia muito bem, ela está falando da preparação para a vinda de Cristo. Nós temos que estar preparados. Abra a tua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 8. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, cada um de vós saiba conduzir o seu vaso, está falando do teu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para, o que está escrito aí? Santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, queridos, vocês percebem que isso é uma ordem de Deus para a nossa vida? Se você verdadeiramente entregou a tua vida para Jesus, você não tem opção. Você tem que andar em santidade, porque é uma ordem de Deus. Quando esse povo saiu lá do Egito, vocês vão lembrar aqui do mapinha que o Jefferson projetou aqui na frente. Eles saíram do Egito e eles poderiam percorrer o caminho até Canaã em 15 dias. Os estudiosos falam isso. Em 15 dias eles poderiam percorrer esse caminho. Mas eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Vocês já pararam para pensar por que Deus permitiu isso? Para que houvesse uma mudança de cultura. Quem esteve aqui na ministração do pastor Massal, lembra que ele falou muito de cultura. Nós temos muita dificuldade às vezes para abandonarmos a nossa cultura, aquilo que nós fomos ensinados, aquilo que nós praticamos. Ontem tivemos uma reunião aqui ontem cedo com os diáconos e a gente falou um pouco sobre cultura. O que tem que estar no nosso coração, o desejo do nosso coração é pela cultura dos céus. Essa é a nossa cultura. A cultura que nós tínhamos, abandone. A gente já abandonou. Se você ainda não abandonou, abandone a partir de hoje. É a cultura do reino de Deus que tem que permear as nossas vidas. Porque se Deus não tivesse feito isso, muito provavelmente, em 15 dias eles herdariam a terra prometida, mas ali seria apenas uma província do Egito. Porque esse povo ficou 400 anos escravizado no Egito, vivendo toda aquela cultura de deuses pagãos, e tudo aquilo foi se tornando parte da vida deles, porque os pais, alguns pararam de passar as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus, para os seus filhos, e se criou aquela cultura. Aí sai aquele povo do Egito, mas com a cabeça das coisas do Egito, a maneira de vida do Egito. E aí Deus faz o quê?
Deus faz com que eles fiquem 40 anos andando no deserto. Toda aquela geração, de 20 anos para cima, vai para a sepultura. E os que tinham de 20 anos para baixo, eles ficam crescendo e vai se formando uma nova cultura. Deus traz as tábuas da lei para Moisés e aquilo começou a entrar e foi criando-se uma nova cultura naquele povo. Ah, mas o que eu tenho que ver com aquele povo que saiu do Egito? Eu e você também saímos do Egito. O nosso Egito se chamava Império das Trevas. E nós fomos transportados para o reino da luz. Como? Através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele pagou um preço. Ele derramou seu próprio sangue. Porque os homens que faziam ofertas, primeiro eles tinham que fazer ofertas, os sumos sacerdotes, pelos seus próprios pecados. Depois fazer ofertas pelos pecados do povo. Nós estudamos isso essa semana, em Hebreus. Mas o nosso sumo sacerdote é perfeito. Ele não tinha pecado. E ele não ofereceu animal algum. Ele mesmo se ofereceu sem pecado. Ele morreu no meu lugar e no seu. Derramou o sangue dele para que nós fôssemos livres. Conseguimos compreender, queridos, por que nós temos que andar em santidade? Porque aquele que morreu em nosso lugar, ele morreu sendo santo. Nós tínhamos que ter morrido. Ele não. Mas ele nos amou de tal maneira. A palavra diz, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E quando Jesus ressuscita, ele já não é mais o unigênito do Pai, mas ele é chamado de primogênito. Sabe por quê? Porque agora nós também somos filhos por adoção. Que coisa linda isso, amados. Que coisa linda isso. Jesus morre como primogênito, como unigênito, mas ressuscita como primogênito. Amém? Já estou me encaminhando para o final. Eu queria falar agora do terceiro ponto, que é a santificação final. A experiência do alvo. Está falando do nosso corpo. Quando nós receberemos um corpo glorificado. Não sei se você sabe disso. Mas o nosso corpo, esse corpinho que você está vendo aí, isso aqui não vai herdar o reino dos céus, não. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 15, 50 ao 54, ele vai afirmar isso que eu acabei de falar. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo. Tem muita gente que faz confusão. Os mortos que a palavra está falando que vão ressuscitar primeiro, é aqueles que morreram em Cristo. Esses vão ressuscitar primeiro. Ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você pode falar amém, queridos? Amém. Amém. Na santificação final, nós somos livres da presença do pecado. O lugar onde está preparado para nós vivermos com o Senhor. Lá não vai mais ter a presença do pecado. Por isso que eu falei de 3 níveis. Na porta, você é livre da condenação do pecado. No caminho, você está sendo livre do poder do pecado. Mas na santificação final,
você é livre da presença do pecado, que será alcançada na própria vinda de Cristo. A palavra fala, né, como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala que num abrir e fechar de olhos, nós teremos os nossos corpos transformados. Um corpo glorificado, queridos, ele não está mais sujeito nem ao pecado, nem às leis da física e nem à matéria. Mas como que vai ser esse corpo glorificado então, Marcos? Vai ser uma névoa, uma fumaça? A Bíblia tem a resposta. E eu quero que você preste atenção. Você que está anotando, está em Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Jesus, quando ele aparece para os discípulos, ele fala assim: apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus apareceu para os discípulos quando ele ressuscitou, em carne e osso. Mas não essa carne e esses ossos que nós temos, num corpo glorificado. Tanto é que ele tinha as marcas dos cravos nas mãos. E Tomé, vocês lembram da história, quem já leu, que Tomé fala assim: se eu não ver com os meus olhos e tocar os meus dedos do lado e nas suas mãos, eu não crerei. E aí Jesus aparece pela segunda vez e fala assim: Tomé, vem aqui. O que foi, Senhor? Vem aqui, toca aqui nas minhas mãos. Você falou que só creria se você tocasse. Está aqui. Só que vocês pararam para pensar que Jesus não entrou pela porta? Quando ele apareceu nesse local? Os discípulos estavam ali trancados, com medo que os soldados romanos viessem e matassem eles também. E aí Jesus aparece no meio deles. Como? Porque o corpo glorificado não está sujeito às leis da física e da matéria. Jesus atravessou uma parede. Mas ele não estava ali em espírito. Ele falou: um espírito não tem carne nem ossos, como eu tenho, como vocês estão vendo que eu tenho. Vocês percebem, queridos, que milagre? É esse tipo de corpo que nós vamos herdar. Quando a palavra fala que num abrir e fechar de olhos nós seremos transformados, nós receberemos um corpo glorificado. É um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Esse é um corpo glorificado. Você vai voar, vai atravessar a parede, você vai comer, só que a comida não vai ser necessária. Por que eu falo isso que você vai comer? Porque Jesus comeu. O dia que o Elvis ministrou aqui, ele ministrou sobre isso. Jesus não fez uma fogueira lá, depois quando ele apareceu, os discípulos estavam pescando, e ele já tinha preparado um peixe, e a palavra diz que ele repartiu o pão com os discípulos, e ele comeu. Jesus já tinha um corpo glorificado. Quando os anjos aparecem para Abraão, eles apareceram num corpo glorificado. O que Abraão fez? Matou novilho cevado e fez um churrasco. Mas daí se eles não comerem, eles morrem? Não, não existe mais morte. São pequenos detalhes, queridos, que acendem no nosso coração o desejo pela volta de Jesus, para que a gente viva ao lado dele. Não vai existir mais morte, não vai existir mais pecado, não vai ter nada de ruim. Só coisa boa. Por mais que você pense em tudo que você achar de bom, a palavra diz que ainda nós não temos nem capacidade de pensar e de imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Vai muito além da nossa capacidade mental de pensar. O que Deus tem preparado para nós. Eu queria encerrar com um versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Quero encerrar com esse versículo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Está falando das três partes aqui, tá? Os três níveis de santificação. Em todo o vosso espírito, e alma, e corpo,
sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é eu que me santifico a mim mesmo. Nós temos que entender, porque senão talvez tenha pessoas que vão achar que, porque pelas minhas obras eu vou ser santificado. Não é disso que eu falei. Falei, você pedir para Deus gerar esse desejo, isso é algo dentro da tua natureza, a natureza divina que opera em nós, um desejo pela santidade. Mas ela vem de Deus, tanto o querer quanto o realizar. Nós por nós mesmos, queridos, nós não temos condição de fazer nada. Então nós temos que orar e pedir para Deus gerar isso no nosso coração. Toda vez que você for tentado a fazer algo que não vai agradar o coração de Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai sussurrar dentro do teu ouvido: isso não me agrada, isso não agrada a Jesus, isso não agrada a Deus. E você faz se quiser, ele não vai te impedir. Que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Só que todo pecado, ele é perdoado quando a gente se arrepende, mas ele tem uma consequência. Eu estava falando com um casal ontem à noite, nós estávamos falando sobre criação de filhos, e a gente estava falando isso. Quando um filho faz alguma coisa errada e ele vem chorando e pede perdão verdadeiramente, a gente ora com ele e perdoa, não perdoa? Mas eu pelo menos fui ensinado assim com os meus filhos, eu falava: você foi perdoado, mas você vai ter que ser disciplinado. Mas você é muito mal, Marcos. Não. A palavra de Deus fala que Deus repreende a todos aqueles que ama e açoita a todos que recebe por filhos. Você sabe por quê, queridos? Porque a disciplina, ela é a mais pura demonstração de amor na nossa vida. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Lembre-se, Jesus está moldando o nosso caráter. O Espírito Santo que habita em nós, ele está moldando o nosso caráter. Nós viemos todos estragados. Ou tinha alguém aqui que já era santo antes da conversão? A Bíblia não fala isso. Nós éramos todos estragados. E a gente continua estragado. Mas está sendo consertado. Estamos em obras. Estamos caminhando no deserto. Olhando para o alvo. A hora que eu vou entrar na terra prometida, Jesus está lá me esperando. É isso que nós temos que pensar, queridos. Queria que você se colocasse de pé. Domingo passado nós tivemos um momento aqui muito bom. Um momento onde o Daniel foi movido pelo Espírito Santo e levou a igreja em oração. E eu queria te desafiar nesta manhã. Se o Senhor Jesus falou com você nesta manhã, eu quero que você responda para Ele. Que você fale com Ele, que você quer mudar de vida. Se o Espírito Santo está te mostrando alguma área na tua vida que ainda não está de acordo com o coração dEle, que você entregue essa área para Ele. Faça isso nesta manhã. Lembre-se sempre duas coisas. O Espírito Santo, Ele nos faz o quê? Ele nos convence do pecado. Quem te acusa do pecado é Satanás. O Espírito Santo nos convence. Ele é doce, Ele é amoroso. Entenderam a diferença? Porque quando você peca, se você não dá ouvidos para o Espírito Santo, Satanás começa a te acusar. Então sempre lembre dessa diferença. O Espírito Santo ele fala: olha, você tem que mudar de vida. Isso que você está fazendo me desagrada, desagrada a Deus. Agora, o inimigo ele fala assim: está vendo? Você que vai na igreja, você que levanta a mão, você que canta, você fez tal coisa, você não é digno. Isso é acusação. Então eu queria te convidar a fechar os olhos. Deus querido, todo-poderoso, Espírito Santo de Deus que está presente aqui, eu te agradeço, Deus, por essa palavra
pela convicção, Pai, que o Senhor tem criado no meu coração a respeito da santidade, Pai. Eu sou falho, Pai, sou cheio de defeitos, mas eu entrego em Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que ainda não está de acordo com o Teu caráter, Pai, para que o Senhor, Pai, transforme a minha vida, e eu possa ser um filho, Pai, segundo o Teu coração, que eu possa ser um filho, Pai, que está crescendo até atingir a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor, Pai, convença a vida daqueles que precisam ser convencidos, Pai, de algo que tem na sua natureza, Pai, como algo normal, mas que não faz parte da Tua natureza, meu Deus. Que veio da nossa natureza estragada, da nossa natureza adâmica. Se tem algo ainda, Pai, que tem que morrer no nosso velho homem, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar revelando nessa manhã, a cada irmão, a cada irmã, Pai. Senhor, que a santidade, Pai, não seja algo opcional na nossa vida, mas seja, Pai, algo em que nós tenhamos, Senhor, aquele anseio, Pai, por andarmos em santidade. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vem, Pai, continua fazendo a Tua obra em nós, para que o dia, Pai, em que nós chegarmos, Senhor, nos portões da terra prometida, Pai, nós sejamos dignos de entrar, Senhor, não pelo nosso esforço, não pelas nossas obras, Pai, mas pela nossa maneira de viver, pela nossa retidão, pelo nosso caráter. Pai, nós não queremos ser esse povo, Pai, que Mateus 7 fala, onde Jesus fala: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Nós queremos, Pai, ser aquele povo onde Jesus vai olhar e falava: benditos de meu Pai, vinde e assentai-vos à mesa comigo. Nós queremos, eu desejo, Pai, fazer parte desse povo. O Senhor já me tirou, Pai, da escravidão. Eu estou no caminho, Senhor, estou na caminhada, e eu não quero morrer nessa caminhada, Pai. Eu quero, Pai, ser aperfeiçoado a cada dia, Pai. Que o Senhor cuide dos meus pensamentos, dos meus olhos, meus ouvidos, Pai, o meu linguajar. Pai, me perdoa, Deus, por todas as vezes que eu não tenho refletido a imagem de Jesus na minha vida. Me perdoa, Pai, por muitas vezes as pessoas olharem para mim, Pai, e só ver as minhas falhas, Pai, os meus defeitos. Pai, é só o Senhor que pode transformar a minha vida, Senhor. Eu não tenho forças para isso, Senhor. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, porque maior é aquele que vive em mim do que aquele que está no mundo. E eu glorifico o Teu nome, Senhor, porque eu sou Teu. Sou Teu filho, Pai. Eu tenho a marca da promessa sobre a minha vida. E o diabo não tem mais poder, Pai, de pôr as mãos sobre a minha vida. Nesta manhã eu Te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor sempre foi. Pai, por toda a eternidade, Pai, nós queremos estar à roda da Tua mesa, glorificando o Teu santo nome, Pai, porque só o Senhor é digno. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Nós vamos passar para a ceia agora. Queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto que a gente sempre lê, mas na ceia a gente precisa ler esse texto. Capítulo 11, versículo 23 até o 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Agora preste atenção no versículo 28.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos esperando a volta de Jesus. E quando nós ceiamos, nós estamos falando: Senhor Jesus, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, mas um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por isso, queridos, você que já entregou tua vida para o Senhor Jesus, já foi batizado, você é convidado a participar da ceia. Amém? Vocês podem se levantar, fazer 2 filas. Nós vamos... Pode ir ficando de pé, enquanto eu vou orando, vocês podem ir fazendo 2 filas. Pai querido, aqui está a tua ceia, Pai. E nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ceiar, Pai. O privilégio de podermos sentar à mesa com o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o teu corpo foi moído, Pai, naquela cruz. E o teu sangue foi derramado, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu glorifico o teu santo nome, Pai, pelo teu sacrifício vivo naquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Pode sair do teu lugar e tomar do pão, do cálice. Vamos esperar uns pelos outros, né? Depois que todo mundo se servir, a gente toma da ceia. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o amor que justifica o pecador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor, pedra angular, raiz de Davi, Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor, pedra angular, raiz de Davi, Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. É o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus traz em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se humilhou e obediente, padeceu
morreu naquela cruz, recebeu um nome que acima de todo nome está. Que todo joelho se curve e língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Jesus, o nome sobre todo nome, Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Jesus, o nome sobre todo nome, Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Jesus, o nome sobre todo nome, Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus.